이 성찬식 갖기 전에 질문을 저에게 해준 분들이 있습니다. Então, antes de começarmos a Santa Ceia, alguns irmãos fizeram algumas perguntas para mim. 뭐냐면 귀신에 대한 질문입니다. E é algo, quais são essas perguntas? São perguntas sobre demônios. 그래서 그 질문들을 많은 분들이 여러 번 저에게 해줬기 때문에 좀 답을 좀 하는 게 좋겠습니다. Então, alguns irmãos eles perguntaram para mim, então eu vou responder essas perguntas. 그 사무엘상 28장을 좀 Vamos 보겠습니다. procurar 1 Samuel, capítulo 28. 사무엘상 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11 e 12. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11 e 12. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. 여러분 이 이야기 잘 아시죠? Vocês conhecem bem essa história, não é? 사울 왕이요. 하나님이 자기에게 이제 대답을 안 해주시니까 무당 귀신 접한 여자를 찾아간 거예요. Então, 사울이. por Senhor Deus não responder mais os chamados de Saul, o Saul ele foi atrás de uma mulher endemoniada. 무당 같은 귀신을 들인 그 무당을 찾아간 겁니다. Como se fosse uma macumbeira, né? Ela foi atrás dessa mulher. 근데 이게 진짜 사무엘이냐 아니면은 그 귀신이냐 이거 묻는 분들이 많이 있어요. Então muitas pessoas perguntam: ah, isso é o Samuel ou é o demônio? 원래 사람이 죽으면 그 영혼은 하나님께로 갑니다. Então quando uma pessoa ela morre, o espírito dessa pessoa ela volta para o Senhor Deus. 그 영혼은 절대로 세상으로 돌아올 수 없습니다. Esse espírito não fica nesse mundo, voltando para esse mundo. 죽은 사람의 영혼은 반드시 천국에 가거나 지옥에 가지 이 세상에 돌아올 수 없어요. Então, uma pessoa que ele morre, o espírito dele vai para o Senhor Deus e ele vai para o reino dos céus ou para o inferno. Não fica perambulando nesse mundo. 그래서요. 근데 무당들이 이 귀신을 이렇게 불러서 만나는 경우가 있거든요. 무당들이. Então, mas algumas horas realmente tem essas macumbeiras e elas conseguem encontrar com esses demônios. 죽은 아버지나 할아버지를 만나기도 하고요. Elas às vezes falam: ah, eu encontrei com seu pai morto ou sua mãe morta. 근데 그거는 사실이 아닙니다. Mas isso não é verdade. 무당이 불러올리는 영은요. 마귀의 영이고 마귀고 귀신이에요. Então esse espírito que ela chama para conversar é um espírito do diabo e também são uns demônios. 이 세상에 귀신 마귀가 많습니다. Então neste mundo ele está cheio de demônios. 지금 우리 안에도 여기 마귀가 많이 있습니다. 여기. Dentro daqui também tem vários trabalhos do diabo e também tem os espíritos do diabo. 이 사탄이 하나님 앞에서 처음에 쫓겨날 때 천사 3분의 1을 데리고 나갔거든요. Então, quando Satanás foi expulso do reino de Deus, ele levou 1/3 dos anjos do Senhor Deus. 그러니까요, 이 세상에는 엄청나게 많은 마귀들이 존재합니다. Então, neste mundo existem vários diabos. 근데 그 무당들은 그 귀신을 불러 올리는 거지. 죽은 사람의 영혼을 절대로 불러 올릴 수 Então, por isso 없습니다. essas macumbeiras, essas mulheres que mexem com o espírito, elas chamam o espírito do diabo e não o espírito das pessoas. 그런데 이거는 진짜 사무엘의 영입니다. Mas esse espírito que aparece aqui é um espírito verdadeiramente do Samuel. 왜냐하면 Por quê? 13절을 보세요. 13절. Vamos ver versículo 3. 이 여자가요. 12절부터 보겠습니다. Perdão, vamos ver primeiro versículo 12. 12절 13절에 보면 이 무당 여자가 귀신 들린 여자가 사무엘의 영혼을 보고 아주 깜짝 놀라거든요. Então, essa mulher que era macumbeira, ela vê o espírito de Samuel e ela se assusta. 왜냐하면 평상시에 자기가 늘 불러 올리던 귀신이 아닌 거예요. Então, porque não é o mesmo espírito que ela sempre chamava todos os dias.
진짜 사무엘이 나타난 거예요. 진짜 Realmente 사무엘이. apareceu Samuel na frente dela. 그래서 이 무당 여자가 막 깜짝 놀란 겁니다. Então essa mulher vendo isso, ela se assustou. 그래서 당신은 사울인데 나에게 거짓말했습니다 하면서 딱 이 여자가 말하잖아요. E assim ela fala: você é o Saul, você mentiu para mim. 그러니까 이때는 왜 이 여자가 깜짝 놀랐을까요? Então por que será que essa mulher ela se assustou? 평상시에는 항상 귀신이 올라왔는데 이번에 진짜 사무엘의 영이 올라왔기 때문에 평상시 없었던 일이 벌어졌기 때문에 이 무당이 막 깜짝 놀란 겁니다. Então porque ela se assustou porque sempre ela chamava os demônios para conversar e falar sobre os demônios, mas agora apareceu realmente o Espírito 이거는 Samuel. 하나님이 사울 왕을 책망하기 위해서요 특별히 허락하신 일이에요. Então o Senhor Deus ele permitiu especialmente para castigar o Saul. 일반적으로 이런 일은 일어나지 않습니다. Geralmente isso não acontece. 왜냐하면 사울 왕이요 하나님 앞에 지금 얼마나 큰 죄를 짓고 있습니까? Porque o Saul, qual grande pecado ele está cometendo diante do Senhor Deus? 하나님을 섬겨야 되는 사울 왕이요 귀신 들린 여자를 지금 찾아갔잖아요. Então o Saul que precisava servir ao Senhor Deus, ele agora está servindo a uma mulher endemoniada. 하나님이 가장 싫어하는 일을 지금 하고 있는 거예요. Ele está cometendo um grande pecado contra o Senhor Deus. 그래서 하나님이 죽은 사무엘을 직접 보내가지고요. 지금 사울 왕을 지금 엄하게 지금 책망하는 겁니다. Por isso o Senhor Deus ele mandou Samuel que estava morto para a frente dela para o Senhor Deus castigar o Saul. 당신 큰 죄를 지었기 때문에 사울 왕은 내일 전쟁 중에 당신은 죽게 될 겁니다. Por isso ela fala assim: por você pecar contra o Senhor Deus, você vai morrer amanhã. 이 말대로 이 사무엘의 말대로 사울 왕은 그 다음 날 전쟁에서 패배해가지고 비참한 죽음을 맞이하게 E 됩니다. assim como Samuel ele disse, o rei Saul no dia seguinte ele foi guerrear e ele morreu. Teve uma morte muito miserável. 그래서 여기서 이 영혼은 실제 사무엘입니다. Então realmente o Samuel que aparece aqui é o verdadeiro Samuel. 이건 아주 하나님이 이번에만 허락하신 아주 특별한 경우예요. 이거는 Isso é realmente uma ocasião muito especial que o Senhor Deus permitiu. 일반적으로는 죽은 사람의 영혼이 이 세상에 돌아다니지 못합니다. Normalmente os espíritos que morreram, eles não ficam aqui na terra. 그리고 또 하나만 더 질문 들어온 걸 또 보겠습니다. Vamos pegar mais uma pergunta. 마태복음 12장입니다. Mateus capítulo 12, 22절. versículo 22. 여기 보면 이제 예수님이 귀신 들린 귀신을 내쫓아 가지고 고쳐 주거든요. Então aqui o Senhor Jesus Cristo ele expulsa um endemoniado, né, um espírito do demônio e cura ele. 많은 사람들이 이분이 바로 그 하나님이 약속하신 다윗의 자손이다면서 많이 예수님을 막 E 좋아했거든요. assim a multidão que estava ao redor de Cristo, eles começam a admirar e ficar contentes porque eles começam a falar: ele não é o filho de Davi que o Senhor Deus prometeu? Mas, na versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. 근데 이 바리새인들은요, 예수님이 귀신 쫓아내는 걸 보고도, 이거는 귀신의 왕인 이걸 힘입지 않고서는 이 귀신의 왕의 힘으로 이걸 쫓아내는 거다 이렇게 비난하는 거예요, 예수님을. Então os fariseus eles vendo que o Senhor Jesus Cristo tinha curado e expulsado os demônios, mas os fariseus eles começam a zombar falando que o Senhor Jesus Cristo só ia conseguir expulsar com esse príncipe do demônio, a força do príncipe dos demônios, o Beelzebu. 그러니까 예수님은 하나님의 아들이 아니라 이건 귀신에게 쓰임 받는 자다. 그렇게 지금 바리새인들이 예수님을 비난하는 E 겁니다. assim fariseus eles começam a zombar o Senhor Jesus Cristo dizendo: ele não é filho de Deus, mas sim ele está sendo usado pelos demônios. 근데 예수님이 귀신이 어떻게 귀신을 쫓아낼 수 있냐? 왜 자기 편들끼리 싸우는 게 말이 되냐? 지금 예수님이 그렇게 말씀하시는 E 거예요. assim o Senhor Jesus Cristo fala: como é que um demônio consegue expulsar outro demônio? 그러니까 지금 바리새인 너희들이 이걸 마귀의 힘으로 쫓아냈다고 하는데 아니 마귀의 힘으로 마귀를 쫓아내는 게 그게 말이 되냐? 이거는 너희들 말 틀린 거다. 지금 논리적으로 말씀하시는 E 거예요. assim o Senhor Jesus Cristo ele explica: não tem como, fariseus, vocês me falarem que eu usei a força do Satanás para expulsar Satanás. Não tem sentido. 여러분, 근데 이 말을 우리가 오해해서는 안 됩니다. Mas agora nós não podemos confundir essa palavra. 그러면 귀신의 왕 마귀는 사탄은
그럼 귀신들을 쫓아내지 못하냐? 그렇지 않습니다. Então, será que o Satanás, ele não tem, né, que é o rei dos diabos, ele não tem força para expulsar outros demônios? 여러분, 귀신의 왕이 명령하면 귀신이 그 몸에서 나옵니다. Realmente, se o rei dos diabos, ele falar para aquele demônio sair daquele corpo, ele sai. 근데 예수님은 귀신을 쫓아내서 치료해 주는 게 목적이지만 사탄은요, 그 사람의 영혼을 속이기 위해서 귀신이 나가는 것처럼 그렇게 계략을 꾸미는 거예요. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele expulsa os demônios para curar aquela pessoa, mas o diabo, o Satanás, ele fala para sair o demônio daquele corpo para enganar outras pessoas ao redor. 왜냐하면 야, 저 사람이 귀신을 쫓아냈다 하면은 막 그 사람을 믿게 될 거 아니야. 사람들이 막 따라가게 되잖아요. Porque se uma pessoa, ele expulsa um demônio de uma pessoa, certa pessoa, todo mundo vai acreditar nessa pessoa que expulsou o demônio. 그러니까 귀신이 나가게 어떤 사람이 기적을 행하는 것처럼 보여서 많은 사람들을 미혹시키려고 속이려고 그렇게 스스로 나가게 하는 그런 거짓 이적을 귀신은 일으킵니다. Então, assim, o diabo, o Satanás, ele manifesta esse milagre de expulsar o demônio para outras pessoas acreditarem nele. 예를 들면 무당이나 퇴마사들 있잖아요. Então, 귀신 쫓아내는. como pessoas, né, macumbeiros e pessoas que expulsam outros demônios. 그 사람들이 진짜 귀신을 쫓아냅니다. Essas pessoas, eles realmente expulsam os demônios do corpo das pessoas. 근데 그 사람들의 능력으로 귀신을 쫓아내는 게 아니라요. 마귀가 그 무당을 이용하는 거예요. Mas não é por poder dele que ele está expulsando os demônios, mas sim o diabo que está dentro dele usa o poder dele para expulsar. 왜냐하면 무당이 귀신을 쫓아내면요, 많은 사람들이 그 무당에게 막 쫓아가잖아요. Porque se um macumbeiro ele realmente fizer manifestar esse poder de expulsar o demônio, muitas pessoas vão atrás dele. 그러니까 많은 사람들을 미혹시킬 수 있는 거예요. Então ele consegue realmente influenciar outras pessoas. 그러니까 하나님도 귀신을 쫓아낼 수 있고 마귀도요, 귀신의 왕 마귀도 귀신을 명령해서 내보낼 수 Então, 있습니다. o Senhor Deus também consegue expulsar os demônios, mas também o diabo, o Satanás, o rei dos diabos, também consegue expulsar os demônios. 그래서 우리는 귀신이 나갔다고 해서 그걸 하나님의 역사라고 오해해서는 안 돼요. Por isso, quando alguém expulsa o demônio de outra pessoa, nós não podemos acreditar naquilo achando que isso é um poder de Deus ou o trabalho de Deus. 예를 들면 Por exemplo, 하나님의 일꾼이라고 하는 사람들이 있습니다. algumas pessoas se dizem trabalhadores de Senhor Deus, 목사 막 이런 사람들이 있어요. pastores e demais. 그런 사람들이 막 귀신을 쫓아내는 거예요. Então essas pessoas começam a expulsar demônios. 근데 그러면 막 많은 사람들이 막 병 낫기 위해서 막 그 목사님을 찾아갑니다. Então muitas pessoas vão atrás desse pastor para se curar, para manifestar algum milagre. 근데 구원은 없어요. Mas ele não tem salvação. 그럼 마귀는 그 목사를 이용합니다. Então o diabo ele está apenas usando a vida desse pastor. 어차피 많은 사람 와도 복음을 들을 수 구원 못 받기 때문에 오히려 귀신을 쫓아내도록 해가지고 많은 사람을 그 거짓 가짜 목사한테로 막 인도하는 거예요. Então mesmo que ele expulse vários demônios, já que a palavra dele não tem salvação, então ele deixa manifestar esses milagres para muitas pessoas ouvirem só a palavra dele sem salvação. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele fala desta forma. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Irmã Gabi, poderia ler, por favor? 21 a 23. 예, obrigado. 여기 보면요, 이 예수님이 하신 말씀입니다. Isso é uma palavra que o Senhor Jesus Cristo ele disse. 우리가 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내지 않았습니까? Ah, Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome? 많은 권능을 예수님의 이름으로 우리가 기적을 행하지 않았습니까? Ah, não fizemos muitas maravilhas? 그러니까 예수님의 이름으로, 목사라는 이름으로, 전도사라는 이름으로, 하나님의 일꾼이라는 이름으로 귀신을 쫓아내는 많은 일이 있다는 거 실제로. Então nós podemos ver que em nome do profeta, com o nome de pastor, ou nome de evangelista, ou nome de algum trabalhador da igreja, eles expulsam demônios. 근데 그건
하나님의 능력으로 하는 게 아니에요. Mas isso não se faz com o poder de Deus. 마귀에게 이용당하는 겁니다. Eles estão sendo apenas usados pelo diabo. 왜요? 그렇게 귀신을 쫓아내면 많은 사람들이 이야 저 목사님에게 하나님의 능력이 함께하구나 하고 막 그 목사에게 찾아가는 거예요. Então, ele manifestando esse poder, esse milagre, todas as pessoas começam, aquele pastor é verdadeiro, eu vou atrás dele. 그대로 지옥 갑니다. E assim todos eles vão para o 그럼 inferno. 그 마귀의 속임수예요. 마귀의 Isso 속임수. é apenas uma mentira, uma enganação do diabo. 우리는 오직 말씀만 믿어야 됩니다. Nós só podemos acreditar na palavra. 마귀가 예수님을 유혹할 때 이스타 에스크리토 성경에 이렇게 기록되어 있다. 예수님 그렇게 말씀하셨어요. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele estava orando e o diabo veio tentar o Senhor Jesus Cristo ele fala, está escrito. Ele apenas usou a Bíblia para falar. 예수님도 오직 성경만 이용했습니다. Então, o Senhor Jesus Cristo também apenas usa a Bíblia. 여러분 절대로 그런 이적이나 기적이 나타났다고 해서 그걸 하나님의 능력으로 오해해서는 안 됩니다. Então, por isso, nós nunca podemos acreditar em milagres ou poder porque alguém manifestou isso. 예수님이 23절에 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자들아 떠나라 그랬어요. E assim o Senhor Jesus Cristo ele fala no versículo 23, e então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 여러분 특별히 지금 우리 시대는 거짓 기적과 이적이 많은 시대입니다. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o século que nós estamos vivendo hoje é um século que tem muitos milagres e poderes. 여러분 그 마가복음 13장을 좀 보겠습니다. Vamos ver Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 13. 13, perdão. Marcos capítulo 13. Versículo 21 e 22. Marcos capítulo 13, versículo 21 e 22. Irmã Daniela, poderia ler, por favor, versículo 21 e 22. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. 여러분 지금 우리 시대는 적그리스도가 등장하기 직전의 시대입니다. O século que nós estamos vivendo hoje é um século que está muito próximo de surgir o anticristo. 여러분 7년 환란 때 적그리스도가 이 세상을 다스리잖아요. Nos 7 anos de tribulação, quem controla este mundo vai ser o anticristo. 그 적그리스도가 나타나서 엄청난 이적을 행하면서 내가 그리스도라고 해서 많은 사람을 속일 거예요. Quando esse anticristo aparecer neste mundo, ele vai fazer vários milagres e vai falar, eu sou Cristo. 그래서 지금부터 벌써요. 그런 기적과 이적들이 많이 일어납니다. Por isso, hoje em dia, no tempo de hoje, tem muitas pessoas que manifestam esse poder, esse milagre. 그래서 여기서 예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 거짓 그리스도가 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여서 많은 사람을 미혹해 한다 그랬어요. Por isso aqui fala, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. 여러분 예수님도 물론 기적을 행하셨습니다. Até o Senhor Jesus Cristo realmente manifestou milagres. 왜 예수님은 기적을 행하셨을까요? Por que o Senhor Jesus Cristo manifestou milagres? 여러분 예수님이 오셨을 때는요 신약 성경이 없었을 때입니다. Realmente, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, não existia o Novo Testamento. 오직 구약 성경만 있었어요. Então, o Senhor Jesus Cristo, no tempo de Cristo, só havia o Antigo Testamento. 그래서 구약 성경대로 오신 하나님의 아들이라는 것을 예수님은 스스로 그걸 나타내야만 했습니다. Então, por isso o Senhor Jesus Cristo ele precisava provar para as pessoas que ele era o Filho de Deus que veio de acordo com o Antigo Testamento. 왜냐하면 신약 성경이 예수님을 증거하고 있는데 그때는 신약 성경이 없었을 때이기 때문에 예수님의 기적과 이적이 필요했어요 그때는. Porque quem evidencia o Senhor Jesus Cristo é o Novo Testamento, mas naquele tempo não tinha, então ele precisava cumprir a profecia do Antigo Testamento. 요한복음 14장을 보겠습니다. Vamos procurar João capítulo 14. Depois, por favor. Depois. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 11. João capítulo 14, versículo 11. Crede em mim que estou no Pai, e Pai em mim. Crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 그러니까 내가 하나님의 아들임을 믿어라 그 얘기예요. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está falando, acredite que eu sou filho de Deus. 그냥 말로만 하는 걸 믿지 못하겠으면
내가 하는 그 일들을 통해서라도 믿어라는 거예요. Então, não acredita só nas minhas palavras, mas também no trabalho, nas obras que eu faço. 막 예수님이 그래서 막 여러 가지 기적을 보이셨잖아요. E assim o Senhor Jesus Cristo ele manifestou vários milagres, várias maravilhas. 왜냐하면 그 일을 보고 그 기적을 보고 아 이분이 하나님의 아들이구나 구약 성경에서 예언된 그 일들을 실제로 행하고 있구나 그걸 보고 하나님의 아들이라는 걸 믿으라는 거예요. Porque precisa ver o Senhor Jesus Cristo e acreditar. Ah, o Senhor Jesus Cristo é o Cristo que o Antigo Testamento ele prometeu, acreditando, vendo esses milagres, ele sabe que é o Filho de Deus. 그런데 예수님이 보여주신 그 기적은요, 그 기적 자체가 목적이 아닙니다. Mas nós sabemos muito bem que realmente os milagres que o Senhor Jesus Cristo manifestou, isso não é o objetivo de Cristo. 그건 하나의 우리를 구원해 주실 것에 대한 그림자에 Isso 불과합니다. apenas é uma sombra da nossa salvação que o Senhor Jesus Cristo vai manifestar. O 여러분, 예수님이 나사로를 살렸습니다. Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou Lázaro. 나사로 다시 죽었어요, 안 죽었어요? Depois ele morreu de novo ou não? 다시 죽었습니다. Ele morreu. Com o tempo ele morreu de novo. 여러분, 그러면 얼마 뒤에 몇 년 뒤에 다시 죽을 그 사람을 예수님이 살리는 게 무슨 의미가 Então 있어요? qual é o significado de Senhor Jesus Cristo ressuscitar uma pessoa que iria morrer anos depois? 여러분, 그 기적 자체가 목적이 아니에요. Então, o milagre, o trabalho do milagre, ele não é o objetivo de Cristo. 여러분, 오병이어로 많은 사람을 먹였습니다. O Senhor Jesus Cristo, ele realmente com pouca comida, ele alimentou várias pessoas. 근데요, 그 다음날 그 사람들 또 배고픈 거예요. E no outro dia, as pessoas eles já estavam com fome novamente. 근데 왜 그러면 예수님이 기적을 Mas por que 보여주셨습니까? o Senhor Jesus Cristo manifestou esse poder, esse milagre 여러분, para eles? 죽은 자를 살린 걸 통해서요, 우리의 죽은 영혼을 살려주실 것을 미리 보여주신 Então, 거예요. o Senhor Jesus Cristo, ele salvou os mortos para mostrar para as pessoas que ele iria salvar o nosso espírito que estava morto. 병을 낫게 하신 거는 우리 영혼의 병인 죄를 치료해 주실 거라는 걸 미리 보여주신 Ele 거예요. curou os enfermos para mostrar que ele iria curar o nosso pecado que está dentro do nosso coração. 여러분, 소경의 눈을 O 띄워줬습니다. Senhor Jesus Cristo, ele abriu os olhos dos cegos. 이건요, 우리 영혼의 눈을 뜨게 할 거라는, 구원받을 때 우리 영혼이 떠지니까 우리 영혼을 구원시켜서 우리 영혼의 눈을 뜨게 해줄 거라는 걸 미리 보여주신 거예요. Isso é uma sombra, é um aviso futuro que o Senhor Jesus Cristo iria mostrar, dizendo que iria abrir nossos olhos. 여러분, 그 기적 자체가 목적이 아닌 거예요. Então, o milagre, isso não é o objetivo de Cristo. 여러분, 예수님이 부활 승천하실 때 제자들에게 뭘 명령하셨어요? Quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscitou, qual foi a ordem de Cristo? 복음을 전하고 말씀을 가르치고 침례를 주고 이걸 지켜 행하게 하라, 그걸 O 가르치셨잖아요. Senhor Jesus Cristo ele fala para evangelizar, para pregar, para dar o batismo e guardar isso. 기적 행하라는 말씀 하셨어요? O Senhor Jesus Cristo ele falou para manifestar milagres? 아닙니다. Não foi. 복음 전하라, 침례 주고 가르쳐 지키게 하라, 그 얘기 O Senhor 하셨어요. Jesus Cristo ele fala para pregar o evangelho, dar o batismo, ensinar a palavra e guardar isso. 그런데 예수님의 제자들은 기적을 행했어요. Mas os discípulos de Cristo, eles fizeram milagres também. 왜요? Por quê? 복음을 전하기 위해서. Para pregar o evangelho. 복음을 전하기 위한 수단으로 제자들은 기적을 행했습니다. Isso era apenas uma alternativa para eles pregarem o evangelho. Vamos procurar Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos capítulo 16, versículo 20. 마쿠스 capítulo 저기 끝나고 교제하자고 좀 얘기해 Então, 주세요. quando terminar, se tiver alguma outras dúvidas, vocês podem me perguntar, tá Por bom? favor. Marcos capítulo 16, versículo 20. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. 여기 보면요, 제자들이 기적과 이적을 행했습니다. Então, realmente, os discípulos manifestaram milagres. 주님이 함께해서 주님의 역사로 그 이적을 한 거예요. Então, eles fizeram esses sinais para manifestar quem é o Cristo. 왜요? Por quê? confirmando a palavra. 이 말씀을 증거하고 말씀을 위해서 기적을 허락하신 Então, 거예요. todos esses sinais, Senhor Deus, Ele permitiu para os discípulos para que eles possam confirmar a palavra. 왜냐하면 이때는 신약 성경이 없었을 때예요. Porque nesse tempo, era um tempo que não tinha o Novo Testamento. 제자들이 나중에 신약 성경을 기록했지만 이렇게
활동할 당시에는요 신약 성경 자체가 없었습니다. Realmente, nesse tempo, claro que foram os discípulos que escreveram o Novo Testamento, mas nesse tempo que eles estavam vivendo, não tinha o Novo Testamento ainda. 그래서요 이 기적이 없으면 복음을 전할 수가 없었어요. Então, neste tempo, era muito difícil você pregar o evangelho sem sinais. 그래서 근데 지금은 신약 성경이 다 완성이 됐습니다. Mas, no tempo de hoje, realmente a Bíblia já está formada. 그래서 우리는 지금은 이제 하나님이 더 이상 어떤 신비한 기적을 통해서 역사하시는 것이 아니라 오직 이미 기록된 말씀을 통해서 Por 역사하십니다. isso, Deus, ele não trabalha nos tempos de hoje através de milagres ou poder, mas sim da palavra que já está formada. 그런데 지금도 귀신 마귀에 의한 기적들이 나타납니다. Mas hoje em dia ainda também tem sinais e poderes e milagres através do demônio. 물론 하나님에 의한 기적도 가끔 있어요. Com certeza, claro que pode existir o poder de Senhor Deus e sinais de Senhor 근데 Deus. 그건 일반적인 게 아니라 아주 특별한 경우에만 하나님이 허락하십니다. Mas isso não é uma coisa comum, é uma coisa muito especial quando o Senhor Deus ele permite essa chance. 그래서 우리가요 지금은 기적이 나타나는 걸 보고 조심해야 됩니다. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com questão de sinais neste mundo. 데살로니가 후서를 segundo Tessalonicenses, vamos procurar segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8. 8절부터 12절까지 한번 좀 읽어주세요. Do versículo 8 até o versículo 12, eu irei ler. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E essa cuja vinda é o segundo a eficácia de Satanás, como todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e como todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 여러분 이거 적그리스도에 대한 말씀입니다. Essa palavra é a palavra do anticristo. 여러분 적그리스도가 나타날 때요. Quando o anticristo ele aparece, 사탄의 역사, 사탄의 능력으로 표적과 거짓 기적과 불의의 속임으로 나타납니다. então quando o Satanás aparece, o anticristo aparece, ele usa o poder do Satanás para manifestar poder, sinais e prodígios. 엄청난 기적을 행하는 거예요. Então ele manifesta um grande poder. 그러면 이야 드디어 하나님이 보내주신 자가 나타났다면서 많은 사람들이 그 적그리스도를 따라가는 거예요. Então as pessoas falam, nossa, ele realmente manifesta um grande poder e segue esse anticristo. 그 기적을 보고 따라가는 거예요. Então as pessoas olhando esses sinais, ele vai atrás deles. 그래서 여러분 기적신앙, 이적신앙은 위험한 겁니다. Por isso é muito, muito, muito perigoso você viver a sua vida de fé dependendo de sinais e poderes. 12절에 보면요. 누가 그 기적을 쫓아갑니까? Então, no versículo 12, o que aparece? Quem segue esses sinais? 진리를 믿지 않는 사람. Então, pessoas que não creem na 이 verdade. 진리가 하나님 말씀이에요. 성경입니다. Então, essas pessoas... 진리가 바로 성경 하나님 O que 말씀이에요. é essa verdade? A verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. 그러니까 하나님 말씀보다 기적을 더 좋아하는 사람들은 결국 속아 넘어가는 Então, as 거예요. pessoas que realmente não acreditam na palavra do Senhor Deus ou na Bíblia, eles seguem a mentira. 자, 우리 마지막으로 Esses milagres. 한 구절만 좀 보겠습니다. Vamos ler mais uma palavra? 여러분 베드로 후서를 잠깐 보세요. Vamos ver 2 Pedro, 1장 capítulo 1. 베드로 사도가 이렇게 말했습니다. No 2 Pedro ele fala desse jeito. Capítulo 1, versículo 16 a 19. Poderia ler, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 19, por favor. Porque não vos fizemos saber o poder e a língua de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvida essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até
até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 16절에 베드로는 이런 변화산에서 예수님과 그 모세와 엘리야가 함께 있는 걸 이 베드로는 직접 봤잖아요. Então, Pedro, ele viu o Senhor Jesus Cristo, Elias e 모세와 엘리야. Moisés, todos os três juntos no mesmo lugar. 엄청난 이적을 베드로는 직접 본 겁니다. Então, Pedro, ele viu um grande sinal, um grande poder do Senhor 그래서 Deus. 16절에 우리는 그의 크신 위엄을 직접 봤다고 해요. E aqui ele fala que ele viu esse grande poder, grande poder que foi permitido para mim. 그리고 para ver. 하나님의 목소리를 직접 들었습니다. 17절에 E no 보면. versículo 17 ele fala que também ouviu a voz do Senhor Deus. 그러니까 엄청난 광경을 보고 직접 들은 거예요. Então ele viu e ouviu também. 그런데 베드로는 이걸 직접 경험했지만 이런 신비한 경험보다 19절 하나님의 말씀이 더 확실하다고 19절에서 말씀하고 Mas no 있습니다. versículo 19, o que ele fala? Mesmo vendo e ouvindo, o mais certo, o mais correto é você acreditar na palavra. Aparece no versículo 19. E temos, 19, e temos muy firme a palavra dos profetas a qual bem fazem estar atentos. 그러니까 자기가 엄청난 이적을 경험했고 들었지만 그것보다 더 확실한 건 바로 하나님의 말씀이다라고 얘기하고 있는 거예요. Então, mesmo ele vendo, ele ouvindo, mas o que ele fala que é o mais certo, o mais correto, é acreditar na palavra. 여러분 우리는 오직 하나님 말씀을 통해서 구원받는다는 것을 명심하십시오. Vocês precisam estar dentro do coração de vocês que vocês só podem receber a salvação através da palavra de 여러분 Deus. 누가복음 16장에서 부자가 지옥 갔잖아요. 부자가 지옥 No 갔잖아요. Lucas capítulo 16, o rico, ele foi para o inferno, 나사로는 천국 e o 갔죠. Lázaro, ele foi para os céus. 부자가 너무나 고통스러웠습니다. E o rico, ele ficou muito triste. 여러분 이거는 실제 있었던 일입니다. 이거는 Isso realmente aconteceu, 그 예화가 아니에요. não é apenas uma parábola. 여러분 근데 그 부자가요. 제가 여기서 나갈 수 없다면 죽은 자들 중에 하나님 우리 가족에게 좀 잠깐 살려서 이 세상에 좀 보내서 천국과 지옥이 있다는 걸 좀 알게 해주세요라고 부자가 요구를 합니다. Então, assim, o rico, por grande sofrimento que ele tinha, ele fala para o Senhor Deus, Senhor Deus, por favor, mande um morto para a casa da minha família para pregar o evangelho para eles. 죽은 자 중에 실제 살아나서 우리 가족에게 복음을 전하면 우리 가족들이 다 그걸 들을 겁니다. 이렇게 얘기를 해요. Ele fala, por favor, ressuscite um morto para pregar o evangelho para a minha família, assim eles vão acreditar na palavra 그런데 dele. 누가복음 16장 31절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. Mas no Lucas capítulo 16, versículo 31 fala desse jeito. 모세와 선지자들에게 듣지 않으면 죽은 자가 살아나서 말할지라도 안 된다 그랬어요. Aqui fala, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. 그 모세와 선지자가 바로 구약 성경을 의미합니다. O que é Moisés e os profetas? Ele significa o Antigo Testamento. 모세는 성경 처음 5권을 기록했죠. Porque o Moisés ele escreveu os 5 livros da Bíblia. 그리고 다른 뒤에 성경들은 구약 성경들은 선지자들에 의해서 E 기록됐습니다. depois, todos o Antigo Testamento, o restante do Antigo Testamento foram os profetas que 그래서 escreveram. 모세와 선지자라는 표현은 구약 성경을 의미하는 거예요. Então, por isso, quando fala Moisés e os profetas, significa que está referindo ao Antigo Testamento. 왜냐하면 이 누가복음 이 당시에는 누가복음을 기록할 이 당시에는 신약 성경이 없었기 때문에 이 구약 성경을 모세와 선지자들은 바로 성경을 의미하는 겁니다. Então, por isso, não existia o Novo Testamento ainda para dizer que era a Bíblia completa. Por isso, quando fala Moisés e os profetas, ele referia ao Antigo Testamento. 그래서요. 죽은 자가 살아나는 그 기적보다도 하나님 말씀이 더 정확하다, 능력 있다 그 얘기를 하시는 Por isso, o Senhor 거예요. Deus ele fala que é mais importante você acreditar na palavra do que você acreditar em milagre. 그래서 이 귀신이나 신비한 거에 대해서 질문하는 분들이 있어서 잠깐 말씀을 드렸습니다. Por isso, eu estou respondendo as perguntas das pessoas que me perguntaram sobre milagre ou sobre também demônios, essas coisas.